hoje nós escolhemos uma temática pecado e punição. Pecado e punição é o título de um capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo 13. E ele fala sobre a mulher adúltera, aquela passagem da mulher adúltera. Aí talvez vocês falam, mas de novo, né, a mulher adúltera? Inclusive eu mesmo já falei sobre a mulher adúltera o ano passado, acho que foi mais ou menos nessa época. No entanto, na vez passada, quando nós falamos também de uma passagem de Humberto de Campos, que é do livro Contos e Apólogos, Contos e Apólogos, que o título era A Lição do Discernimento, também era sobre a mulher adúltera. E eu vejo que esses dois textos, eles são assim complementares. Aquele que nós vimos o ano passado, ele faz dá uma atenção ao que levou aquela situação da passagem da mulher adúltera. As ocorrências anteriores que desagou naquele momento. E esse de hoje, ele faz durante o episódio. Bom, então é isso. Nós vamos então misturar os dois textos, né? Nós vamos falar só para fazer um resumo do ano passado, porque talvez vocês não se lembrem mais, né, do que foi dito, mas só um resumo breve, e daí nós já vamos partir para o texto de hoje. Vamos lembrar um pouquinho sobre algumas passagens de Cristo que eu coloquei aqui, que tem a ver com a nossa mensagem dessa noite, que fala sobre a nossa descendência divina. Então, em João 10:34, Jesus diz assim: vós sois deuses. Em Mateus capítulo 5:48, diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E em João também, 14:12, ele diz: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha que coisa, né? A gente sempre que lê essa passagem, a gente fica pensando, Jesus fez tanta coisa, né? Tantas maravilhas, e ele disse que a gente pode fazer tudo aquilo e muito mais. E aí a gente fica perguntando, né? Qual o caminho? Mas é isso. Então, vamos falar um pouquinho então sobre o pecado e punição. Nós vamos começar com o texto pecado e punição, porque o texto pecado e punição, ele narra a passagem da mulher adúltera. Então, narra Humberto de Campos que Jesus estava terminando, né, uma de suas pregações na praça, e então ele viu um burburinho no meio da multidão. As pessoas começaram a se movimentar, e aquele burburinho foi aumentando, se tornou um alvoroço, e alguns manifestavam-se de forma exaltada, em gritos, e uma mulher ofegante foi trazida a Jesus, né, com cabelo desgrenhados, faces macilentas. Esse detalhe é interessante porque alguns confundem, né, Maria Magdala. Maria Magdala era uma pessoa, né, que ela se misturava com a alta sociedade da época, né? E essa mulher que é apresentada aqui, ela é uma pessoa pobre, né, uma pessoa do povo, né? Então é diferente, né? A Maria Magdala, ela recebia os príncipes, os nobres, né? A casa dela era frequentada, então ninguém mexia com ela assim, igual aconteceu com essa mulher. Então ela se aproximou dele e mostrou assim um olhar de súplica, pedindo socorro, e os judeus ali excitavam, aglomerados, eles queriam que atirasse pedra, dilapidasse, porque nós temos que cumprir as tradições. A danada das tradições, que é o problema, né? Na época do Cristo, as antigas tradições precisavam ser cumpridas. Então aquela mulher estava ali sendo acusada de adultério. Muito bem, então Jesus foi solicitado como juiz
de tradições antigas, juiz da lei do povo judeu. E quando aquela mulher veio para o lado do Cristo, ele manteve a serenidade, diz aqui, né? Desassombro, não ficou assim, meu Deus, aconteceu, né? A gente realmente assusta e então, Jesus permaneceu sereno, desassombrado, diz Humberto de Campos, e as pessoas ouviram, então saiu da boca dele aquela frase que a gente conhece muito bem: atire aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, com toda aquela calma, toda aquela serenidade, com toda aquela energia que ele detinha pelo aspecto moral do Cristo, aquelas pessoas todas se surpreenderam com a frase e pararam, né? A gente imagina assim, né? O que poderia... Era uma armadilha, né? Nós sabemos disso, né? Muitos estudos que nós já ouvimos, já fizemos, aquilo ali era uma armadilha. Se ele falasse que era para apedrejar, ia estar indo contra a sua própria pregação, que era de amor, de paz, né, de perdão, de misericórdia. Se ele fosse contrário, né, ao apedrejamento, né, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que era um risco. Ir contra a lei, naquele povo cheio de tradições e de regras, era muito perigoso. E ele poderia ser acusado e até morto, como já tinha acontecido, né, algumas vezes, em muitas ocasiões. Depois do Cristo aconteceu também, né, com Estevão, foi acusado até injustamente, que ele nunca negou Moisés, mas eles acusaram disso e apedrejaram ele. Então era um risco. Então a pessoa precisava medir as palavras, né, para fazer. Mas Jesus, o que ele disse? Atire a primeira pedra aquele que não tiver sem pecado. E então as pessoas ali, aqueles exaltados, se acalmaram e ficaram surpresos com a resposta, né? E começaram a refletir sobre si mesmo, né? Ficaram inquietos agora consigo mesmo, tentando compreender a sua própria situação. Afinal, quem de nós que não comete e não cometeu pecados, né? Então ali todos tinham. E aos poucos eles foram saindo, como já é narrado no texto bíblico, ficando ali quase deserto, e apenas Jesus e alguns discípulos ficaram lá, e com a mulher também. Jesus, né, está agachado ali no local, riscando no chão, e a mulher estava também agachada com as mãos sobre o rosto cobrindo o rosto. Então ele se dirigiu à mulher, na mesma nível, né, que ele estava, e falou com ela, né: mulher, onde estão os teus juízes? A fala mulher era uma forma carinhosa, normal de falar, não era nem ofensivo nem nada. E então a pecadora, ela reconhecida por aquele olhar de gratidão, escorria lágrimas dela e não conseguia balbuciar nada, só chorava. Jesus então continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Quando ele diz vai e não peques mais, aqui nos leva à reflexão que não se trata daquele pecado que ela estava sendo acusada, até porque aquele pecado não se sabia bem se era fato ou não, porque a multidão é que se equivoca, e muito, né? Essa questão de linchamento e apedrejamento até nos dias de hoje acontece. Aqui no Brasil há pouco tempo, acho que antes da pandemia, lá no sul, uma mulher foi morta, por conta da multidão. Tinha saído nas redes sociais que uma mulher tinha cometido um crime contra crianças e tudo mais, e alguém apontou o dedo para ela, parece na praia, falou: olha, é aquela lá, parece que tinha uma semelhança. As pessoas partiram para cima: mas eu só taquei uma pedrinha, não fui eu que matei, né? Então todos ali, né, vai a multidão, aquela coletividade, é muito perigoso isso aí.
E mataram a mulher. Depois descobriu-se que não tinha nada a ver, era outra pessoa que tinha cometido aquele crime, o que não justifica de forma nenhuma o assassinato que se cometeu ali. Muito bem. Então ele disse assim: onde estão os seus juízes? E ela então não respondeu, e vai e não peques mais. Ela então se retirou do local, experimentando uma sensação nova, um desejo de renovação, diz Humberto de Campos. É bom a gente ouvir essas lições, né, do tipo do Humberto de Campos e tudo mais, porque eles trazem instruções, né, orientações e conhecimentos que a gente não encontra na Bíblia. E pelos estudos que nós fazemos nas obras psicografadas por Chico Xavier, né, a forma de comunicação e a forma de entendimento, ela é feita diferente no plano espiritual. Se aqui já no plano físico nós já temos um monte de tecnologia, né, que faz a gente vivenciar e ver as coisas em 3D, um monte de formas, coisas que estão acontecendo, que aconteceram no passado, veio vídeo. Imagina o plano espiritual, como é que não é. Então eles narram que eles muitas vezes eles vão na cena do acontecimento. Já imaginou Humberto de Campos lá vendo o acontecimento ao vivo ali, da mulher adúltera? É uma emoção que se sente, é uma experiência que a gente, qualquer um de nós jamais ia se esquecer. Então ela então sentiu uma emoção nova, aquele desejo de renovação, a generosidade de Jesus, o acolhimento, o amor que ele dedicou a ela, né, naqueles momentos que ela sentiu aquela energia. E nós vamos passar então para o texto seguinte, que é o do ano passado que nós comentamos, que o que levou essa mulher até esse sentido. Depois a gente retoma esse texto. Então nós vamos na lição do discernimento. Esse livro saiu a primeira edição em 1958 e Humberto de Campos assinava como Irmão X. Acho que todos conhecem essa passagem, né? Antes do começo, no primeiro livro, Contos de Apolo, que foi em 1941, a primeira edição, ele assinava como Humberto de Campos. Daí houve aquela encrenca que a família queria direitos autorais e tal, exigiu, então ele resolveu, por fim, assinar como Irmão X. Então, a lição do discernimento do Humberto de Campos. Quando acabou toda aquela balbúrdia, a mulher foi embora e tudo mais, os discípulos que ficaram ali, eles começaram a se incomodar com aquela situação. Eles eram de uma cultura onde a lei de Moisés tinha que ser cumprida. E eles não concordavam com aquela questão, né? Eles achavam que tinha que ter alguma punição, né? Não era possível que aquilo passasse em branco. Afinal, ela cometeu um equívoco, né? Ela cometeu um pecado, era adúltera. E a lei de Moisés era bem clara, em Levítico 20, 10, se há alguém, né, um homem adulterar com a mulher do próximo, ambos devem morrer. Só que aqui só aparece a mulher, né? É uma coisa também que os homens sempre escapavam, sempre não acontecia. E outra questão da ideia do próximo, né? Se fizer adulterar com o seu próximo, né? Lembremos que até quando Jesus esclareceu que próximo é toda a humanidade, tinha-se a ideia que próximo era só os judeus, né? Os outros, acho que nem ser humano era considerado como sendo, né? Ele poderia. Então era uma visão bem equivocada. Mestre, então, diz aqui, mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, não estamos oferecendo apoio à devassidão. Isso é Pedro. Pedro era questionador, né? Ele não aceitava muito bem as coisas. E depois ele disse assim: abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Ele estava questionando. Eu acho que qualquer um de nós talvez questionasse também, não? Até hoje, né? Está errado isso aí, né? A pessoa vai continuar fazendo coisa errada por aí, a gente passar a mão na cabeça, que negócio é esse? Né? Tem que ter alguma reprimenda, alguma situação que leve a gente a
leve a uma mudança. Aí Jesus meditou e falou para Pedro aquela frase do julgamento, né? Não julgar para não ser julgados, né? Com o rigor que você for julgado, você será julgado. Pedro, ao invés de acolher, ele se irritou mais ainda. Falou, mas e o discernimento? Como é que fica? A gente... nós não podemos discernir, então, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, a gente deve aceitar. Aí Jesus de novo, né, com aquela paciência, sereno, olhando Pedro com aquele olhar de um pai vendo uma criança, né, uma criança curiosa, né, acha topetuda, que acha que sabe tudo. Ele ainda falou de novo para ele sobre a história, a pobrezinha, ele usou o termo, né? A pobrezinha, você não conhece a história da pobrezinha. Veja, né, que nós lembramos aqui no começo, né? Ele já sabia, né, da história daquela mulher. Então, essa pobrezinha possivelmente estava buscando ajuda. Às vezes ela estava numa situação de penúria, de dificuldade. Você não sabe, Pedro, o que aconteceu com ela. Por que ela levou ela a essa situação? Você nunca passou pelo que ela passou, de repente você nem sabe as vicissitudes, as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. Como é que você pode, né, querer julgá-la? Nós não temos condição de julgar. Pedro parou um pouquinho para pensar nisso aí e falou, realmente, ela sozinha ela não deveria ter feito. Tem um corruptor também, né? Tem a pessoa que levou ela a esses atos. E esse corruptor tem que ser punido, tem que ser preso, açoitado, não pode ser deixado de lado. Pedro queria um culpado, né? Ele não queria passar em branco a coisa, né? E então, enquanto estavam falando isso, uma senhora, uma velha mendiga que estava ali próxima, ouviu a história e falou, aí se interessou pelo caso, falou, olha, essa mulher é a minha sobrinha, ela é filha da minha irmã, que é paralítica e cega, e nós estávamos indo para a feira para comprar alimentos e um jovem nos assaltou tentando tomar o recurso que nós dispunha, e ela reagiu porque era o único recurso que ela tinha. Ela reagiu e ele não aceitando a reação, ele apontou o dedo dela como adúltera e a população levou ela para lapidação. Então veja, né, que a história mudou totalmente, o rumo mudou totalmente a questão. Então Pedro cerrou os punhos e falou, mas onde está esse miserável? Eu vou pegar ele, né? Aí já partiu, e a velhinha falou, está ali, naquela casa ali, porque eu preciso limpar o nome da minha sobrinha, né? Limpar o nosso nome, é ali naquela casa. Conto com você para ajudar. Aí ele foi em direção à casa, chegou lá na casa, encontrou uma pessoa ali toda encolhida, com medo, porque tinha mentido, tinha cometido pecado também, e ele não conseguiu fazer nada contra a pessoa, porque a pessoa que estava ali era o Efraim. O Efraim era filho da sogra de Pedro, comia na casa dele, era amigo, era um irmão adotivo da esposa do Pedro. E agora, com o do outro, o criminoso, que não é da minha família, o rigor da lei. Agora, ele é meu cunhado, é irmão da minha esposa, e agora? Caiu em si, então, Pedro. Falou, mestre. Aí, angustiado, agoniado, procurou o mestre, chorando já o Pedro. O que eu faço? O que eu faço agora, né? E Jesus o tempo todo tranquilo, sereno, né? Deixa eles fazer o que ele acha que tem que fazer, né? Aí Jesus falou, Pedro, procuremos discernir. Então aqui nós estamos vendo o porquê que aconteceu tudo aquilo. Aí voltando ao texto do pecado e punição, e que a pecadora ali, né, a mulher, ela se retirava com intensa alegria, e aos poucos todos foram embora, ficaram poucos discípulos.
Mas os discípulos, então, como nós dissemos antes, eles estavam ali incomodados com aquela situação, eles não se conformavam. E aí João também se manifestou. Por que eles estavam pensando assim, por que ele não condenou aquela mulher, né? Vida censurável aos olhos, todo mundo sabia que a vida dela não era uma vida equilibrada, é a vida censurável. Não se tratava de uma adúltera. Aí João se aproximou, tomou coragem e perguntou para Jesus: Senhor, por que não condenou a meretriz de vida infame? Veja que as palavras, né, os adjetivos que eles usam, né, eles estavam querendo mesmo condenar a mulher. E Jesus então fixou o olhar calmo sobre João e falou: que razão que você apresenta em favor dessa condenação? O que você argumenta que a gente deva fazer? Por que nós devemos condená-la? Você por acaso sabe o motivo que levou essa pobre mulher a essa situação, a se prostituir? A prostituição deve ser uma coisa muito, muito difícil para a mulher. E ela fazia aquilo para alimentar a mãe doente, né? Aí ele fala ainda assim: terá sofrido algumas vezes a dureza das dificuldades que ela atravessou em sua vida, João? Ignora o vulto das necessidades, das tentações que ela foi levada. Ela foi tentada, mas a situação dela era muito precária, né? E ela não resistiu. Quantas vezes essa mulher de repente passou por escárnio das puritanas, né? Aquelas mulheres que têm a vida tranquila, uma família equilibrada, da nobreza, apontando o dedo, as filhas dessas mulheres, os filhos apontando o dedo para ela. Então João, ele ainda defendeu a lei. Ela pecou e faz jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão cetil por cetil aos seus próprios erros? João estava insistindo, né? Aí o mestre sorriu e esclareceu para João: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na terra? Todos nós pecamos, todos nós temos coisas a responder. Aí Jesus lembra de uma coisa que nós temos ainda hoje, que é: há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço, contudo ainda não vi serem acusados. Então, nós temos, né, os fariseus, os juízes da nossa época, que cometem pecados muito mais graves e não são acusados, pelo contrário, né? São muito bem conceituados, muito bem recebidos, e às vezes a sociedade sabe que eles são criminosos, mas você recebe ele com todas as pompas, né? Com homenagens e tudo mais. Então essas pessoas costumam, né, espalhar o crime em todo que é lugar, mas ninguém atira pedra contra eles. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Lembrou de novo, né, daquela passagem dos túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Todos, né, somos filhos pródigos, que recebemos a herança com antecipação e usamos ela de forma indevida, né? Gastamos de forma diligente, esbanjamos, cometemos equívocos. Ela própria se condenou por tempo indeterminado, né? E ela mesma está sofrendo as consequências disso, né? Jesus aqui está lembrando que essas consequências que todos estão sofrendo ali não é resultado de agora, são ensinamentos que ela traz de heranças de outras vidas, né? Que ela precisa muitas vezes passar para desenvolver o aprendizado necessário. Quantas vezes tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Ela é uma pessoa infeliz, né? Ela sofre e no entanto a sociedade condena ela.
Raras dores do mundo serão idênticas às agonias das noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. Então, aquela mulher, né, Jesus sabia, porque ele conhece, né, cada uma das suas ovelhas, não é dito isso? Pelo nome, ele sabia. Então, todo aquilo que ia acontecer depois, né, do episódio do Pedro, que nós narramos anteriormente, Jesus já conhecia, já sabia da situação. Mas a gente é muito apressado em julgar, né, as pessoas. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Lei de causa e efeito. Né? Tudo na vida, plantar e colher, né? Sempre compensação. E nós não nos devemos fazer de justiceiros. E justiceiros, na verdade, são vingadores, né? São pessoas que querem vingança, querem sangue, querem jogar no outro, muitas vezes, aqueles defeitos, aquelas encrencas que eles têm dentro de si mesmo. Cada um de nós traz a fagulha sagrada do Criador, constrói dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha da sombria da negação. Então, todos nós, aquele bandido, aquele criminoso, por pior que seja, tem a sementinha de Deus dentro dele. E cabe a nós, como diz aqui, o santuário, desenvolver o santuário da sua presença ou a muralha da sua negação. Deus quer que essa luz resplandeça em todos os filhos, né? Em todos nós. Não é para vos ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Todos temos a semente do amor de Deus dentro de nós. Aí ele fala sobre a herança, né, do Pai. Lembrando aqui, as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando-a. Então, aquelas pessoas que se equivocam, aquelas pessoas que não souberam utilizar os recursos que Deus disponibilizou. É o filho pródigo, né, que sai e gasta tudo de forma inadequada, pela satisfação dos caprichos, pelo desregramento, pelo abuso, pela egolatria, no crime, muitas vezes. E depois nós, né, vamos pagar alto preço pela essa decisão que é nossa, livre-arbítrio, voluntária, nós é que decidimos. Bem, nós estamos aqui já no nosso horário, né? 20h29. Aqui ele diz também que a terra é uma escola e também que é um hospital, né? Lembra as duas coisas. E que todos somos enfermos no pecado e que o remédio para o pecado é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o remédio para todos nós que estamos internados nesse grande hospital que é a Terra, que é o planeta Terra. Então a Terra é um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. Ele diz também aqui, não condeno o pecador para afastar o pecado em todas as situações. Prefiro acreditar sempre no bem. Ainda que as pessoas pequem, que cometem equívocos, a sementinha de Deus está ali. Todos um dia vamos chegar a espíritos melhores, a espíritos puros. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembra-te do que a árvore que encerra o germe divino. E um dia elevará do seio da terra para o beijo da luz do sol. Todos nós estamos nessa expectativa, né? De nos elevar da terra para o beijo da luz do sol. Então aí João, aqui diz, né, que João se convenceu, né? Ele, filho de Zebedeu, aceitou, né, transpareceu dentro dele a luz, a admiração, e pôs-se a meditar sobre os ensinamentos recebidos por Jesus. Uma outra lembrança que ele diz aqui no finalzinho do texto também, é que a
a evolução das leis, né, na questão do crime. E que graças a esse episódio é que o mundo começou então a melhorar sua legislação na questão da punição mesmo, né? Que antes é citado aqui aquele episódio onde que numa noite só 30 mil pessoas foram crucificadas pelos romanos, né? E os romanos também nos circos, né? E a questão da evolução desde a lei de Moisés e agora os juízes, mesmo sem eles saber, eles são intuídos, né? São inspirados a mudar a lei. É claro que a nossa lei ainda nessa questão ainda é muito vingativa, né? Muito de vingança, mas nós estamos caminhando. Se a gente for olhar o passado, né? As leis eram bem piores, né? E direitos não tinha. Hoje nós falamos em direitos humanos e talvez, né? Cristo foi o primeiro a falar em direitos humanos nesse episódio da mulher adúltera, né? Que ele falou: olha, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Se trouxesse para o dia de hoje, para alguns, né, que falam em bandido bom, bandido morto, fala apedreja, é isso, né? Aquela fala do João e do Pedro é coisa pequena diante de alguns irmãos nossos, né, da atualidade, que ainda acredita em vencer o crime com outro crime mais sério, mais grave, muitas vezes. E com isso, então, nós encerramos a nossa fala de hoje. Eu recomendo a leitura do texto, que ele tem mais informações, mais detalhes. Os dois textos que falam sobre a mulher adúltera do irmão X. E temos muita coisa a explorar nessa área. Gratidão.